Olá, eu vou responder uma pergunta que me fizeram. Ben, você é democrata ou socialista? Então eu respondi. Na Bíblia, os filhos de Cã, Cush, Mesraim, Fut e Canaã, que Cush gerou a Nimrod, que foi o primeiro potentado da terra, o reino, foi um valente caçador diante de Yahvé, e é por isso que se diz, como Nimrod, valente caçador diante de Yahvé. Os sustentáculos de seu reino foram Babel. Então ele tinha primeiro Babel, depois Araque, Acad, cidades que estão todas na terra de Senear. Dessa terra saiu Assur, que construiu Nínive, Rebote, Cade, Rezém entre Nínive e Cade, a grande cidade. Então ele montou seu primeiro império. Para os filhos de Israel, Deus escolheu um sistema patriarcado, um sistema coletivo, digamos assim, que pode ser chamado de comunitário, era comum. Então, esse foi o primeiro princípio desse sistema de governo. Tinham todos em comum, mas tinham um líder, e o líder era o patriarca. Isto funcionou até a época de Abraão, Isaac e Jacó. Depois, quando Deus tirou o povo do Egito, ele instituiu para aquele povo um sistema de juízes, um sistema onde o juiz ele governava todo o povo. E o povo tinha algumas coisas em comum, mas tinham total liberdade para fazer o seu comércio. Então era um sistema de livre comércio. E ele funcionou muito bem até o início do reino dos juízes de Israel. Logo, logo depois do primeiro reino de Israel, do rei Saul, Deus instituiu um governo firme, que foi o governo do rei Davi, que ele se sustentou muito bem até que os filhos de Israel pecaram contra Yahvé, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, libertando-os da opressão do faraó, rei do Egito. Então o povo de Israel passou a adorar outros deuses e seguir os costumes das nações que Yahvé havia expulsado de diante deles. A maior discussão dos nossos dias hoje é entre democracia e socialismo. Qual o melhor sistema, democracia ou socialismo? Eu queria não discutir democracia e socialismo, mas fazer aqui um parâmetro entre o sistema de democracia e teocracia, porque daí nós vamos entender aonde eu quero chegar. Quando você lê nos dicionários, nas enciclopédias sobre a teocracia, então diz lá que é o sistema de governo em que o poder político se encontra fundamentado no poder religioso, pela encarnação da divindade no governante, como no Egito, do faraó, ou por sua escolha direta, como nas monarquias absolutas. Então, por esse parâmetro, se teocracia é um governo fundamentado em religião, numa divindade, a democracia, em verdade, é o governo do demo, pelo demo e para o demo. Em nome da democracia, hoje se faz mais barbaridades do que qualquer outro regime. Então, a democracia e o socialismo, em verdade, são dois braços do mesmo corpo. Dois braços. Um braço dito de direita e um braço dito de esquerda. Mas os dois são braços do mesmo corpo. Ou são braços de um poder. Então, quando nós formos comparar esses dois sistemas, nós vamos ver sempre uma liderança no topo, né, muito bem estruturada, e nós vamos ver um povo, alguns trabalham de graça e outros recebem
para trabalhar e paga tudo, gasta tudo, né? Tem que é, para manter qualquer coisa que queira, tem que trabalhar mais ainda, mais ainda. Então os dois sistemas escravizam o povo. Os dois sistemas, tanto a democracia como o socialismo, ele escravizam o povo. O melhor sistema ainda realmente é o sistema é, de rei, né? Do reinado. O rei, porque o povo sem governo também vira anarquia. Então precisa do sistema. E Deus sabe disso. Tanto que quando o Messias retornar, ele deve implantar um reino acima dos outros reinos, mas um reino absoluto, teocrático, e que vai governar todos os outros povos que vão se tornar tributários do reino de Israel. Mas é um reino. E esse sistema, então, ele vai permitir o povo crescer, desenvolver, negociar e prosperar. O reino de Israel foi um modelo de reino que Deus tem como rei Davi, como um exemplo de liderança. Hoje, em nossos dias, o melhor sistema de reinado que nós temos, que podia servir de base, é o do Império Britânico, né? O Reino da Inglaterra ele tem se mantido dentro de uma estrutura de liberdade, que o povo tem liberdade para negociar, o povo tem liberdade para prosperar, e eles têm algumas regiões em que eles são tributárias desde as suas conquistas até os dias de hoje. Então, é um sistema estável, né? Tá aí o reino da a própria rainha aí com uma vida de mais de 70 anos praticamente de reinado. É um sistema bastante estável que devia de servir de modelo para todos os outros governos. E lógico que existe várias teocracias democratas e teocracias absolutistas, teocracias socialistas. Então nós podemos juntar vários termos ao ponto de que hoje nós vemos os socialistas falar muito em democracia e os próprios democratas falar muito em ter as coisas em comum, em socialismo. Então é uma mistura de conceitos. No fundo, é, atual o sistema democrata, o atual sistema socialista continuam sendo braço direito e braço esquerdo de um único sistema. Porque quem governa este mundo não está diretamente na mão de Deus. Deus liberou para que Satã, para que o demo continuasse controlando o sistema desde a época de Babel até o início do milênio. Então não se iludam. Quando você fala muito em democracia, fala-se muito em sistema socialista ou comunista, não se iludam. Quem controla ainda é o rei, o príncipe deste mundo que se chama o anjo querubim ungido, Lúcifer, aquele que um dia ele se revoltou contra o seu próprio Criador, ainda que ele fosse o selo da perfeição, da simetria e da sabedoria e da beleza física e tudo. É isto por hoje.